Hello, jovens! Profa Deise Lima na área para mais um Ó Sol Passando. Resumex com vocês, tá certo? Nosso Resumex de Física aí é da aula 11 da unidade 1, onde nós falamos o quê? De funções de movimento uniformemente variado e também falamos dos gráficos do movimento uniformemente variado. Então, vamos lá relembrar. E aqui, pessoal, olha só, nós falamos aí do nosso movimento uniformemente variado, belezinha? E nesse movimento nós vimos as funções, né, pessoal? Nós vimos que a função do espaço, ela é uma função de segundo grau, onde nós temos as grandezas constantes, que é tudo aquilo que é inicial, certo? Espaço inicial, velocidade inicial e aceleração, ok? Então, essas daí são nossas grandezas o quê? Ditas constantes, beleza? E também, olha só, nossas grandezas ditas variáveis, que é o que fica antes da igualdade, e o tempo, né? Porque, como já dizia a música, o tempo não para, né, pessoal? Então, essa é uma função de primeiro grau, tá? De segundo grau essa, e a outra função que eu tô colocando aqui para vocês é uma função de primeiro grau, que é a função horária da velocidade, belezinha? E aqui nós temos as grandezas constantes, que é a velocidade inicial e a aceleração, e o que fica antes da igualdade, e a nosso que? Tempo é o que? A nossa variável. Belezinha, pessoal? Fechado? Agora eu vou mostrar para vocês no quadro os nossos gráficos, tá? Para vocês verem eles maiorzinhos aqui. Então, nós vimos que dessa função aqui, ó, do espaço, tu gera gráfico com concavidade voltada para cima. E nessa outra aqui, nós geramos o que? Retas inclinadas, certo? Então, nós vimos que a função do espaço ela é de segundo grau. Tu vai ter a concavidade voltada para cima, a tua aceleração ela é o quê? Positiva, tá certo? Bem aqui no vértice é o instante de tempo em que eu tenho a mudança de sentido, ou seja, quando a minha velocidade ela vale o quê? Zero, tá certo? Desse lado aqui, ó, tu tem um movimento aqui, a distância decresce, logo tu tem a velocidade negativa, mas a tua aceleração é positiva, movimento retardado ou desacelerado. E aqui, como cresce, velocidade maior que zero, a aceleração maior que zero, movimento acelerado. E aqui nós vimos justamente, né, pessoal, o oposto, ó, concavidade voltada para baixo. Aqui, a distância cresce, certo? A velocidade é positiva, mas como a concavidade é voltada para baixo, a aceleração é negativa. Logo, deste lado, sinais diferentes, movimento retardado, tá? Ou desacelerado. Lembrando que aqui, ó, nesse instante de tempo aqui, ó, é quando ele muda de sentido, a sua velocidade é zero. Aqui a distância está caindo, velocidade negativa, a aceleração ela é negativa, certo? Por causa da concavidade, logo você tem um movimento acelerado porque você tem sinais o quê? Iguais, tá? Nós vimos também o da velocidade, né, pessoal? O da velocidade, por se tratar de função de primeiro grau, nós temos justamente uma reta inclinada. Essa reta, quando ela é inclinada aqui, ó, para cima, tu tem o quê? Aceleração positiva. Lembrando que a tangente desse gráfico aqui, tá certo? Fornece o quê? A sua velocidade. Porque aqui, ó, a gente tem aqui que a tangente fornece aqui a sua aceleração, que é justamente velocidade por tempo. Ela também pode ser inclinada para baixo, certo? Que traz uma aceleração negativa. E nós vimos que desse aqui, que no caso é a área, que em vez de você dividir, você multiplica a aceleração vezes o tempo. A área aqui fornece a velocidade. A aceleração vezes o tempo, certo? Fornece o quê? Velocidade. Reta, né? Reta horizontal na parte positiva, aceleração positiva. Na parte de baixo, aceleração o quê? Negativa. Belezinha, pessoal? Fechado? Aqui, ó, deixa eu só mudar aqui, rapidinho. Aqui nós temos a nossa, ó, aceleração negativa. Beleza, pessoal? Fechado? É isso aí, ó. Foi nosso Resumex. Vou deixar vocês aí resolvendo as atividades e daqui a pouco a gente volta. Até mais.
Hello, jovens! Voltamos para tirar as dúvidas aí dos exercícios sobre movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Vamos lá à nossa primeira questão? Aqui, pessoal, nós temos o seguinte: o número de bactérias em uma cultura cresce de modo análogo ao deslocamento de uma partícula em movimento uniformemente acelerado, com velocidade inicial que nula. Assim, pode-se afirmar que a taxa de crescimento de bactérias comporta-se da mesma maneira que a velocidade de uma partícula, tá bom? Admita um experimento no qual foi medido o crescimento do número de bactérias em um meio adequado de cultura durante um determinado período de tempo. Ao fim das primeiras 4 horas do experimento, o número de bactérias era igual a 8 vezes 10 elevado a 5, tá certo? 800 mil bactérias aí, né? Muita bactéria. Vamos lá. Após a primeira hora, a taxa de crescimento dessa amostra em um número de bactérias por hora foi igual a... vamos ver aqui. Ele falou anteriormente que ao fim das primeiras 4 horas do experimento, tá aqui o número de bactérias. Aqui na minha pergunta, ele está pedindo após a primeira hora, tá certo? Então, a gente vai pegar a informação anterior para poder fazer essa daí. Pela proposta do problema, o deslocamento equivalente ao número de bactérias e a taxa de crescimento é equivalente ao quê? Equivalente à velocidade. Ele falou lá, certo? Se a gente for ver aqui, no nosso exercício, ele falou bem aqui, tá aqui o número de bactérias, tá certo? Cresce de modo análogo ao deslocamento de uma partícula em movimento uniformemente acelerado. Ou seja, eu vou pegar as mesmas funções do movimento uniformemente acelerado para poder encontrar justamente o que ele está, pessoal, querendo aí, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função horária que ele deu aí, certo? Ele deu, gente, o número de bactérias. Esse número de bactérias vai ser justamente essa questão do quê? Do espaço, tá? Que é o tanto que ele andou, vamos dizer assim, que é o tanto de bactérias que cresceu. Lembrando o quê? Que ele falou, então, esse número, tá? Deixa eu até pegar aqui a canetinha e colocar. Esse número de bactérias que vai ser equivalente ao nosso deslocamento total de bactérias, né? Vai ser 8 vezes 10 elevado a 5, ok? Ele falou que inicialmente a velocidade é nula, tá? Ok? E ele deu tempo de quanto, gente? O tempo que ele deu foi de 4 horas. Então, vamos substituir para ver o que acontece aqui, ok? Olha lá, tá aqui nosso número de bactérias. A velocidade inicial é 0. Se eu multiplicar por 4 aqui, né? Vai dar 0. E tá aqui, a aceleração dividido por 2 vezes o 4 ao quadrado. Bom, por que nós estamos querendo fazer isso, gente? Ele quer na primeira hora, tá certo? Se eu for, por exemplo, pegar aqui, a velocidade é V0 mais A vezes T, certo? Eu preciso o quê? Da aceleração, tá? Eu precisaria aqui também da velocidade. Se eu pegar essa função aqui, por exemplo, novamente, que é o meu ΔS igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração dividida por 2 vezes t ao quadrado, certo? Se eu substituir aqui, aqui é 0, né? Aqui é 0. Eu também preciso da aceleração para poder substituir meu tempo de 1 hora. Logo, eu tenho que pensar o seguinte: movimento uniformemente variado, eu só tenho essas duas funções. Ele me deu uma condição no tempo de 4 horas. Se eu quero essa mesma condição, deixa eu trocar de caneta aqui. Se eu quero essa mesma condição que é o ΔS aqui, no tempo de 1 hora, eu vou precisar desse carinha aqui, que é quem? A aceleração. Então, eu vou usar só a de baixo, né, que é mais fácil. Deixa eu pegar aqui, ok? Aqui, e eu vou usar só de baixo. Por quê? Se eu encontrar aceleração, gente, a aceleração é constante, não é isso? Não é a principal característica do movimento? Se eu encontrar essa aceleração, eu vou poder usar essa função de novo, substituir as coisas aqui e encontrar esse carinha aqui
no tempo de 1 hora, quando eu substituir aqui nesse tempo e aqui nesse outro tempo. Beleza? Ó, tá aqui, apareceu, tirei só o 0, tá bom, pessoal? Aqui, ó, vocês podem perceber, só foi tirado esse 0 aqui, esse cara foi repetido e aqui a gente levou esse ao quadrado, tá? Agora é só continuar resolvendo, né? Divide aqui o 16 por 2, ó, tá aí, ok? Esse cara tá multiplicando, a gente passa ele dividindo, ó. Opa, deixa eu tirar dali de cima. Opa, volta aqui, borracha, pronto. Aqui, deixa eu apagar. Apaga, 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 apaga. Pronto, ó, vai passar dividindo ali. E pronto. Essa é a aceleração. Essa aceleração é do movimento todo, certo? Logo, se essa aceleração do movimento todo, eu posso muito bem substituir aqui e ficar o seguinte, ΔS é igual a V0 vezes T mais a nossa aceleração, que é 1 vezes 10 elevado a 5, certo? Dividido por 2, né, gente? Aqui, ó, T ao quadrado, ok? Lembrando que a velocidade inicial é 0, eu só ficaria com essa partezinha aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a 5 sobre 2 vezes T ao quadrado. Pronto! Se eu sei que para 4 horas eu já encontrei, e para 1 hora, quanto é que vale? É só substituir o tempo. Vamos ver aqui então. Ó, conhecendo a nossa aceleração, podemos agora encontrar o valor da velocidade, que é a taxa de crescimento, certo? Na primeira hora do experimento, eu também posso encontrar, ó, esse número de bactérias, como eu falei aqui para vocês anteriormente, tá? Eu falei que a gente ia encontrar o ΔS, mas ele está pedindo para encontrar a velocidade, que dá também. Por quê, pessoal? Porque para velocidade, como eu falei para vocês, eu também preciso da aceleração. Esse cara aqui é 0, e aqui é o nosso tempo que é de 1 hora. Ou seja, também dá para encontrar essa velocidade. Olha só quanto é que vale essa velocidade aí. Ok? Tá aqui, ó. A aceleração, tá aqui é 1. Lembrando que essa aceleração está relacionada com o número de bactérias, então tá aqui a nossa velocidade é o quê? Ó, 100 mil, né, gente? Se a gente fosse ler aqui, só para... Ó, 100 mil bactérias por hora, certo? Então tá aí, 100 mil bactérias a cada hora de crescimento, tá? Belezinha? Se a gente for substituir naquela lá, ó, que é 1, ó, vezes 10, né? Elevado a 5, vezes o tempo. Então, o número de bactérias por hora é isso aqui, ó. Olha que é a mesma coisa. Nesse caso ali, a velocidade. Ou seja, se por hora cresce 10, 1 vezes 10 é quinto bactérias, então daria o mesmo número aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Que nós temos... Opa, deixa eu apagar aqui para nós olharmos. A letra A de acerto, não é isso? Letra A. Pronto, gente, fechou. Vamos ver a questão 2. É dado o gráfico da velocidade escalar, olha só, da aceleração, né? Na verdade, é dado o gráfico da aceleração escalar de um movimento em função do tempo, olha só. Qual é a variação, gente, de velocidade do movimento no intervalo de 0 a 5 segundos, tá? Vamos lá aqui, ó. Deixa eu só terminar de colocar aqui o gráfico. Pessoal... Eu vou colocar aqui, lembrando, por que esse gráfico ele é uma reta dessa forma? Porque a aceleração ela é o quê? Constante, com o passar do tempo. Então, se você tem o tempo aqui ó, de 0 a 5, a aceleração sempre vai continuar sendo quanto? 5, olha só, na verdade 7 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, 7 metros por segundo ao quadrado... 7, 7, 7, 7. Mas ele quer o quê? A variação de velocidade, certo? Qual é a variação de velocidade no tempo de 5 segundos? Lembrando que a aceleração é justamente a variação de velocidade o quê? Pelo tempo. Logo, se a minha velocidade está aqui dividindo, ela passa o quê? Multiplicando. Se ela está multiplicando, ela passa o quê? Dividindo. Então aqui ó, o que acontece? Ó, tá vendo? Ó? A aceleração está aqui, ela passa o quê? Multiplicando. Então, eu acho que eu coloquei aqui, ó, a velocidade é justamente a aceleração vezes o tempo, que é aquilo que nós vimos na nossa aula,
que é justamente a área da figura, certo? Logo, a área do gráfico aqui, que é você multiplicar ó, a base vezes a altura, é justamente o quê? A aceleração vezes o tempo, que é o que? A nossa velocidade. Logo, é só a gente multiplicar daqui, ó, de 0 a 5 é 5, de 0 a 7 é 7. 7 vezes 5, que dá quanto aqui? Pronto, gente, 35 metros por segundo, que nós ficamos com a nossa letra A de acerto. Fechadinho? Toda vez que você vê um gráfico de aceleração e tempo, é só você multiplicar a aceleração vezes o tempo que você acha a sua velocidade. E professora, se ele tivesse colocado, em vez de 5 segundos, tivesse colocado 10 segundos, não tem problema, tá, pessoal? 10 segundos, opa, deixa eu pegar aqui. 10 segundos ia continuar aqui, ó. Você ia só fazer, ó. Papapá, ia fazendo aqui 10. Qual era a diferença? Que o valor da variação de velocidade seria outro, porque é sempre base vezes altura. Seria o quê? 10 vezes quanto? 7, que daria 70. Tá certo? Porque a aceleração sempre vai se manter constante, porque esse é um movimento uniformemente variado. Fechado? Deixa eu pegar aqui. Belezinha, jovens? Então, aqui vamos, ó, para a nossa questão Enem, que tá vindo na telinha. Vamos ver o enunciado aqui, caiu ali, ó. No instante de t igual a 0, o motorista de um carro que percorre uma estrada retilínea com velocidade constante de 20 metros por segundo avista um obstáculo. Olha só, alguém deixou uma pedra, né, gente? Ó, no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho, deixaram essa pedra aqui e o motorista viu, né? Ele vai continuar, gente, a 20 metros por segundo? Não, professora, se ele tiver bom senso, ele vai pisar no freio, né, pessoal? Ele viu que o obstáculo estava 100 metros à sua frente, então ele vai pisar no freio, certo? Então ele viu o obstáculo, ele vai ter um tempo de reação de 1 segundo, após o qual aciona os freios do veículo, parando junto ao obstáculo. Ele parou bem aqui em cima, tá certo? Então, ele estava com velocidade de 20, a partir do momento que ele pisa no freio, né, gente, a velocidade dele vai fazendo o quê? Diminuindo. Então, inicialmente, ó, eu posso falar que ele estava 20. Quando ele chegou perto do obstáculo, ele teve que parar, ainda bem, né? Foi quanto aqui? 0, tá? Então, ele teve que percorrer aqui 100 metros, beleza? Qual será que foi o tempo que ele fez isso? Não sei. Ó, então tá aqui, mas ele teve um tempo de reação de 1 segundo. Agora, para parar, né, gente? Eu não sei quanto é que ele teve. Vamos ver a pergunta aqui. Supondo que o automóvel tenha uma desaceleração constante, determine qual dos gráficos acima melhor representa a velocidade do automóvel desde o instante em que o motorista avista o obstáculo até o instante que o móvel para. Então, gente, nós queremos o quê? O gráfico. Lembrando, pessoal, que ele estava quanto? Uma velocidade de, ó, vamos fazer aqui, ele está a velocidade de 20. Tá aqui. Opa, bem aqui assim, nesse instante de tempo, ele viu o obstáculo, mas ele pisou no freio na mesma hora? Não, ó, ele viu aqui, ele demorou 1 segundo para pisar, depois é que a velocidade foi fazendo o quê, ó? Puf, caindo até o quê? Zerar, tá certo? Então a gente tem alguma coisa aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Vai aqui, 1 segundo, né, para ele poder pisar aqui e depois, ó, é que vai caindo até 0, beleza? Então, ali a gente até viu qual é a resposta, né? Mas vamos ver aqui, durante 1 segundo ele se move com velocidade constante, então ela continua 20. Então, ele percorre 20 metros, né? Porque é 20 metros por segundo, né, gente? Então, ele faz 20 metros por segundo, aí ele vai sobrar 80, né? Para ele parar. Depois, a velocidade diminui até 0, segundo uma reta, pois se trata, como ele falou lá, movimento uniformemente variado com desaceleração constante, percorrendo aí 80 metros, tá certo? Então aqui, ó, só pra gente ver quanto é que vale a aceleração, tá? Tá aí, ó, vou pegar a velocidade final que é 0, a inicial que é 20, ok? O tempo, né, gente, que é 80, ou o tempo não, o espaço que é 80, porque os outros 20 ele perdeu pisando no freio, né?
que ele demorou para reagir. 1 segundo nesse caso é uma demora grande, porque é 20 metros por segundo, né, gente? Então, se ele demorou 1 segundo, ele já andou 20. Ó, faz aqui a divisão, tá aqui a aceleração dele, né, de 2,5 metros por segundo, tá certo? Ao quadrado. Aqui só para a gente ver, ó, quanto é que vale o tempo que ele fez isso, tá certo? Ó, é só pegar aqui, substituir a aceleração, ok? 8 segundos. E aqui, gente, é só para nós compararmos o gráfico aqui, ó, o tempo total dá 9 segundos, logo a gente vai ficar com o gráfico da letra D. Professora, precisaria fazer tudo isso de cálculo? Não, gente, era só a gente ir lá no gráfico também. Olha só, deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó, é só a gente ver, é um movimento uniformemente variado. Velocidade com parábola não rola. Aqui também não, porque isso significa que ele exatamente quando ele viu, ele já pisou. Não, ele demorou 1 segundo, certo? Aí aqui a gente calculou justamente por causa disso daqui, ó, 8 e 9, tá certo? Ou seja, 9 segundos total de tempo, e aqui ele falou que eram 10 segundos aqui, certo? Foi por isso, só por isso que a gente calculou, tá? Ó, porque tá bem parecida, né? O tempo de 1 segundo, só por causa desse 8 e desse 9 aqui, a gente teve que fazer o cálculo, tá? Que foi esse cálculo aqui, ó, que nós vimos de 9 segundos, então ficou a letra D. Fechado? Então tá ali, letra D de dado. Belezinha, pessoal? Ok? Bom, esses foram aí os nossos exercícios e na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!